aliados, que bom estar aqui com vocês. Os senhores não conseguem mensurar a alegria que a gente sente ao perceber que essa vontade de mudar o nosso país, que essa vontade de construir, de seguir construindo tudo que a gente construiu até aqui, segue viva em cada um de vocês, assim como segue viva em cada um de nós. Então, eu chego a me emocionar, porque quando a gente olha e o que tem na nossa volta, na volta de todos nós, e eu imagino as dificuldades que os nossos parlamentares passam por estarem com algumas limitações que eu, graças a Deus, já não tenho, porque eu já saí do PSL, eu já sou sem partido. Muito bem. Muito bem. Muito bom, governador. Aê. Então, eu, com mais liberdades, enfrento situações absurdas, eu imagino que os nossos parlamentares passam. E aí eu percebo que todos vocês estão aqui e em todo o Brasil tem uma multidão, a mesma multidão praticamente que veio até aqui conosco nas eleições de 2018 e antes das eleições, que realmente levantaram um país que estava cansado daquela mesmice, daquele engodo todo, e queria uma mudança de verdade, queria um país decente para viver. E é por isso que os senhores estão aqui. Então, meu muito obrigado. Quebrei o protocolo totalmente, mas eu não podia deixar de falar isso, porque vocês é que sustentam a continuidade de tudo o que cada um desses senhores estão batalhando para seguir construindo junto com o nosso líder, junto com o presidente Bolsonaro. Então, uma salva de palmas para eles mais uma vez e para todo o povo brasileiro que segue firme, acreditando que o Brasil vai dar certo, investindo o seu tempo, o seu lazer, enfim, para que a gente realmente possa dar continuidade e apoiando o homem que foi a personificação de todas as esperanças do povo brasileiro, que foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu quero cumprimentar de uma forma muito especial também o nosso deputado federal, Bibo Nunes, agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, agradecer também ao deputado Sanderson, deputado federal Sanderson, pelo convite também, por nos receberem aqui, ao deputado estadual Tenente Coronel Zuco, meu querido amigo, ao deputado estadual Vilmar Lourenço também, que nos recebem aqui no Rio Grande. Parece que todo mundo é um pouco filho do Rio Grande, né? Eu também sou filha e neta de gaúchos. Muito bem. Dizem que eu tenho até sotaque de gaúcho. Eu não percebo, mas quando eu falo mas, todo mundo diz, tu é gaúcha? Tu é de Porto Alegre? Enfim, eu acho que grande parte do nosso país tem um pouquinho do Rio Grande, é filho ou neto de pessoas que saíram daqui para desbravar esse nosso Brasilzão, e isso é muito bom, porque a tradição que vocês carregam é de orgulhar cada um de nós. Lá em casa ainda se diz, vamos para o Rio Grande Amado, né? Quando fim de semana, enfim, a gente tem muitos amigos aqui, que muitos estão aqui também. Obrigada por terem atendido o convite também. E é mais uma razão para eu ter essa vontade muito grande de ajudar vocês aqui no Rio Grande também, de estar junto nesse momento. E para todos nós, os senhores tenham certeza que para nós é uma questão de honra fazer isso dar certo. E eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e não vai passar muito tempo para que isso aconteça, e a gente vai ter muito orgulho dessa história que a gente está ajudando a construir. Cumprimento também a nossa querida deputada Bia Kicis. Algum tempo atrás eu era seguidora da deputada Bia Kicis, da Carla Zambelli, e tentando fazer ativismo para mudar esse país. E a Bia, com certeza, é uma pessoa que inspirou a mim
e a muitos dos brasileiros que seguem aqui ou lá fora, firmes nessa certeza de que vai dar certo. Deputado federal Coronel Armando, meu amigo querido também, nosso deputado catarinense, que tem, desde o início, se mantido fiel, comprado as brigas, que sabe também de muitas brigas que eu comprei, não ostensivamente, porque tem muitas coisas que a gente tem que resolver internamente, mas a gente não pode perder o foco e não pode perder o caminho. E também a nossa deputada artista, né? A nossa deputada Aline, fica complicado falar depois dela, mas vou fazer o meu melhor aqui. Enfim, senhores, deputado Cabo Gilberto também, que bom tê-lo aqui, vindo de tão longe para prestigiar o Rio Grande, prestigiar a Aliança e fazer parte de dessa corrente, como a deputada Bia Kicis falou, que tem que ser cada vez mais forte. E eu acho que nunca se viu isso no país inteiro. Cada deputado, cada parlamentar, enfim, cada político cuidava do seu quintal, cuidava do seu estado. E agora o que a gente está vendo é o país inteiro unido, os parlamentares de todo o país, um ajudando o outro no estado do outro, para que a gente consiga realmente fazer isso acontecer. Enfim, falar por último é sempre difícil, né? Porque sobra pouco para a gente falar. Mas o que eu quero dizer para vocês? Hoje eu estou vice-governadora de Santa Catarina. Eu sou uma cidadã comum, como todos vocês. Eu sou advogada, sou produtora rural, tinha 18 anos de advocacia, tenho 2 filhos, sou casada com um gaúcho também, que mora em Santa Catarina, evidentemente. Mas eu tinha dentro de mim uma indignação muito grande e eu fiz parte desse movimento que levantou o nosso país para mudarmos o país. E eu nunca almejei concorrer a nenhum cargo eletivo. O meu sonho sempre foi ter um Brasil decente para a gente viver, um Brasil onde a gente, que é honesta, que trabalha, que produz, que desenvolve esse país, seja valorizado e não seja considerado como alguém de segunda classe, que era isso que a gente, a gente era tipo bandido, né? A gente, quem produz, quem trabalha, quem mantém esse país de pé, era considerado bandido. E quando a gente levava o filho para a escola, a gente enlouquecia quando via os livros de história, especialmente. E tudo que a gente queria, nós éramos a parte ruim da sociedade. A inversão de valores era tão ruim, era tão inversa, que os bons eram ruins. Enfim, tudo aquilo que os senhores já conhecem e que todos nós estávamos indignados e queríamos mudar. E nós não queríamos sair do país, nós não queríamos mudar de país, nós queríamos mudar o nosso país. E nós ainda queremos. E é isso que nos move, é isso que nos traz aqui hoje também. E quando me chamaram para ser candidata, eu relutei muito, porque eu sabia as mudanças que eu teria na minha vida e as dificuldades que eu enfrentaria, assim como cada um dos senhores que estão aqui. Mas o que nos move a cada um de nós é muito mais forte do que isso. E eu acredito que em 2018, a esperança que existia no povo brasileiro era tão grande que levou todo mundo para a rua. Essa campanha foi feita sem dinheiro, sem nada. E é por isso que eu acredito que isso pode dar certo e que isso vai dar certo, porque a gente chegou até aqui com o nosso esforço, com a nossa vontade de ir para a rua, de pedir voto, de mudar, de conscientizar. E o que eu fico mais contente de ver é que, ainda que nós tenhamos muitos dos eleitos que tenham seguido pelo caminho fácil, que é seguir eleito, um fundo partidário legal, uma vida tudo garantido, eu percebo em pessoas que correm riscos, se expondo e continuam acreditando nos mesmos valores, nos mesmos critérios
e estão dispostas a construir, ajudar a construir o primeiro partido conservador do nosso país. Estão dispostas a enfrentar dificuldades para seguir leais ao que acreditam, seguir fiéis ao nosso líder, ao homem no qual nós todos depositamos as nossas esperanças, que é o nosso presidente da República. E, independentemente do quanto tempo, do quanto nos custar construir o Aliança pelo Brasil, essa essência segue viva em nós. Essa esperança, essa vontade de mudar segue viva em nós. E é por isso que a nossa missão hoje é seguir com esse trabalho, seguir proliferando essa vontade de mudar, essa certeza de que a gente vai continuar mudando e focar no que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer hoje? Nós precisamos colher assinaturas, nós precisamos colher apoiamentos, registrar em cartório e fazer o encaminhamento. A gente tem uma meta, e a gente tem que dobrar essa meta. Vai dobrar a meta não, pelo amor de Deus. Mas essa meta é muito boa, né? Não deu para não brincar, né? Mas, enfim, o que a gente tem que fazer hoje? A gente precisa conscientizar as pessoas, chamar, convidar as pessoas para fazer o apoiamento ao Aliança pelo Brasil. Isso é um apoiamento, não é filiação, não é esse vai ser chefe, esse vai coordenar. Nós somos aliados, nós somos um grupo de pessoas que acreditam que o Brasil vai dar certo, que acreditam no nosso presidente Jair Bolsonaro e que seguem os mesmos critérios. E nós não nos acomodamos com o que estava errado. O fato de nós termos sido eleitos junto com o presidente Bolsonaro, diferentemente do que muitos fizeram, que não reconheceram a razão pela qual nós estamos aqui e se afastaram, enfim, nós seguimos nos mesmos critérios, nos mesmos propósitos, apoiando o nosso presidente e agora formando a aliança. Nós não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos até aqui. Nós temos que nos unir sem vaidades, sem concorrência, sem cercadinho, como diz o presidente Bolsonaro. Nós precisamos realmente fortalecer esse partido, reunindo as assinaturas, deixando no cartório. O procedimento todos os senhores sabem, né? Existem as caixas postais também em cada estado, eu acho que isso é bem importante falar. Existem pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral, então vai ao cartório, registra, assina, faz ai, fugiu a palavra. Reconhecimento de firma por veracidade, né? É muito importante a gente orientar as pessoas para fazer por veracidade. Vai ao cartório, leva a ficha preenchida, mas assina na frente do cartorário, porque aí não é por semelhança, é por veracidade. Então, isso é bastante importante também. E se não estiver no domicílio eleitoral, procura lá no site. Cada estado tem uma caixa postal. Se não tiver, manda para a caixa postal geral, o pessoal recolhe e dá um encaminhamento. Vou frisar mais uma vez, gente. A gente precisa de apoiamentos. E eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam, mas quantos tem? A minha preocupação é dar um banho, é fazer muito apoiamento, para que as pessoas olhem e digam, olha a força disso aqui. Não foram só 500 mil assinaturas, foi um banho, para realmente perceberem que essa vontade de mudar o nosso país segue viva e muito forte em cada um de nós. E eu acho que eu acredito que essa é a nossa bandeira. Esse é o nosso partido. É uma forma diferente, nova e talvez única de se fazer política. E uma das provas, vou repetir mais uma vez, uma das provas é isso que os senhores estão vendo aqui. Paraíba, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
reunidos aqui no Rio Grande em prol de uma causa, em prol de uma aliança pelo nosso país, em prol da aliança pelo Brasil. O que é muito importante também para nós, que eu acredito que são uma das principais perguntas que os senhores recebem também. E as municipais? Como ficarão as eleições municipais? Nesse momento, senhores, nós precisamos apoiar pessoas. Nós precisamos construir líderes. Quando a aliança ficar pronto, a gente orienta. E é muito importante também nós seguirmos as orientações da Nacional. O nosso líder é o presidente Bolsonaro. O presidente do Aliança é o presidente Bolsonaro. Todos nós, todos os demais, são colaboradores, são aliados, que estão trabalhando juntos para construir esse partido. Então, no município de vocês, construam nomes, apostem em pessoas. E daqui, em breve, a gente vai ter a orientação de que caminho seguir. Mas são pessoas que nós devemos apoiar nesse momento. Pessoas alinhadas com o que o presidente Bolsonaro faz, alinhadas com o que todos nós fizemos, alinhadas com os princípios e com os critérios que nós apoiamos até agora. Tem uma coisa muito importante também, que o presidente Bolsonaro falou outro dia, num evento em Brasília, e que ele costuma falar com frequência. Ele disse que sozinho ele não consegue fazer nada, que ele precisa do apoio do povo brasileiro. E ele tem esse apoio, eu tenho certeza que ele tem esse apoio, mas é muito importante que a gente mostre esse apoio, para que todos percebam qual é o caminho que nós queremos para o nosso país. Não é fácil enfrentar tudo o que nós enfrentamos e a gente imagina o quão N vezes mais o nosso presidente enfrenta. Então, esse apoio é muito importante. Então, mostrem esse apoio. Nós temos que ser ostensivos, porque os outros, os vermelhinhos, eles são muito ostensivos e muito unidos. E nós precisamos ser muito unidos, muito coesos naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente quer construir. Tem uma frase que eu quero ler para vocês, replicar para vocês. A Aliança pelo Brasil tem suas bandeiras tremulando. Sem óculos não deu, né? Deixa eu começar de novo. Desculpe. Com base na verdade, na transparência, na ética e sob a liderança de Jair Bolsonaro, vamos construir juntos, com coragem, patriotismo e conservadorismo, um movimento que marcará para sempre a política nacional e será uma trincheira na defesa dos valores cristãos, da soberania nacional, da democracia, do empreendedorismo, como mola propulsora da nossa economia e do nosso país. Senhoras e senhores, eu me coloco à disposição para tudo que eu puder sanar de dúvidas, ajudá-los em todos os seus estados, aqui no Rio Grande também. Eu acredito que o fato de hoje nós somos 3 pessoas que já saíram do antigo partido, daquele partido. O presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e eu. 2 minutos depois que o presidente Bolsonaro saiu do PSL, Dois minutos depois que o presidente Bolsonaro saiu do PSL, eu estava quietinha ali esperando, com a minha nota pronta, porque eu entendi que eu não tinha que falar nada antes do presidente. Eu é que sigo ele, não lanço nada. Então, 2 minutos depois que ele anunciou a saída, eu anunciei a minha saída também. Eu não perguntei ao presidente se ele me queria no Aliança, se ele gostava de mim, não perguntei nada.
eu simplesmente saí e segui o meu líder, porque eu entendi que era o correto a se fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Seguir o nosso líder, seguir os critérios que nós defendemos até aqui e a forma de fazer política que nós defendemos até aqui. Eu tenho certeza absoluta, senhores, que nós estamos fazendo a história do nosso país. E um dia... Eu sempre brinco com as minhas amigas que um dia a gente vai estar velhinha, se Deus quiser, bem velhinha, sentada numa cadeira de balanço, com um monte de netinho do lado e contando história. Eu estava lá, eu vi isso, eu ajudei a fazer isso. E eu tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras, com a graça de Deus, vai estar um dia contando essa história. E, principalmente, contando os frutos que essa história trouxe para o nosso país. E que depende de cada um de nós, de cada um de vocês. Não só dos nossos parlamentares, não só dos governantes. Depende de todo o povo brasileiro. Porque esse é um movimento que vai mudar a história política do nosso Brasil, que vai mudar os rumos do nosso país. E nós seguimos firmes, unidos pela aliança. Eu estou à disposição. Lá em Santa Catarina, qualquer dúvida, podem mandar para a Caixa Postal 300, em Chapecó, Santa Catarina, que é a minha caixa postal, que a gente responde vocês também. Mas o site é muito explicativo, é tudo muito tranquilo, é só seguir o que diz, o que está no site, né? aliancapelobrasil.com.br. E, principalmente, senhores, nós temos uma meta hoje. A nossa meta é colher assinaturas de apoiamento à fundação do Aliança pelo Brasil. E eu acho que a gente não tem que ficar no mínimo. A gente tem que dar um banho. A gente tem que mostrar o tamanho da nossa vontade de mudar o nosso país e o tamanho do apoio do brasileiro ao nosso presidente Bolsonaro e ao que ele está fazendo no nosso país. Esse Brasil já sofreu muitas mudanças nesse ano e pouquinho do governo Bolsonaro. E muitas mudanças estão a caminho e muitas virão. E, para não falar até amanhã, né? Vamos em frente. Nós temos um partido a construir, nós temos uma aliança a construir e nós temos uma continuidade. Nós temos que garantir a continuidade do governo do nosso presidente, que é o futuro do nosso país, o futuro de cada um de nós. O Brasil é a nossa força. E nós somos a força do nosso país. Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e vamos em frente, construindo a nossa aliança. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.